Queridos, olá queridas, hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre infelicidade. No longínquo ano de 1980, eu trabalhava numa empresa, eu trabalhei nela por muitos anos. Essa empresa, infelizmente, não existe mais. Eu trabalhava na área comercial, no departamento de vendas. E a empresa começou a admitir estagiários. E um dos estagiários que a empresa admitiu ficou baseado lá no meu setor e me foi conferido a responsabilidade de orientar esse estagiário. Ele ficou trabalhando lá comigo por 6 meses. E nesses 6 meses você termina criando algum tipo de vínculo. E num dia nós saímos para almoçar e ele contou a história de vida dele. Ele falou que ele e a família dele eram da região serrana daqui do Rio e que o pai dele era milionário. Foi milionário, perdão. E que, como naqueles anos nós vivíamos no Brasil uma inflação assim, coisa de doido mesmo, os mais jovens não vão lembrar disso, mas os mais antigos, assim como eu, vão saber do que eu estou falando, que a inflação era tão grande que os preços, você ia no mercado fazer as compras, os preços mudavam 2 vezes ao dia. A inflação era muito alta. Então o pai dele, para resguardar o dinheiro, fazia aplicações financeiras para poder fazer com que o dinheiro não perdesse tanto valor. E, infelizmente, uma dessas aplicações ele perdeu muito dinheiro. Não perdeu todo o dinheiro, mas perdeu muito dinheiro e deixou de ser milionário. Mas ainda tinha muito dinheiro. Tanto é que, posteriormente, esse rapaz ele foi fazer pós-graduação nos Estados Unidos, bancados pelo dinheiro do pai. Então ele não tinha perdido tudo. Mas ele se sentia infeliz por não ser mais milionário. E aí, quando eu pensei nesse tema, eu lembrei dessa história. A infelicidade é uma questão de ponto de vista. Para ele não ser mais milionário, embora a família dele ainda tivesse muito dinheiro, era algo infeliz, porque eles perderam o status de serem milionários. E nós também, às vezes, nos pegamos fazendo coisas parecidas. Infelizmente, não somos milionários para perder dinheiro. Mas, às vezes, nós temos coisas que outras pessoas adorariam ter e nós nos sentimos infelizes. Você imagina a seguinte situação. Eu já tive pneumonia e é muito ruim. Mas por uma pessoa que tem câncer terminal, ela adoraria só ter uma pneumonia. Para alguém que está passando fome, ela adoraria comer um bife de fígado. Eu, particularmente, não gosto, porque quando eu era criança, eu tive anemia. E aí eu comia bife de fígado praticamente cru. E isso me traz uma memória muito ruim. Mas, para uma pessoa que está com fome, olha só, um bife de fígado é o manjar dos deuses. Para mim não é. Infelizmente, é um defeito que eu tenho e eu preciso corrigir isso. Porque o bife de fígado não tem nada a ver com o fato de eu lá na minha infância ter tido anemia. E foi necessário eu comer o bife de fígado, porque era o que havia. Ó, veja bem, eu sou antigo, sou de 1961. Então a quantidade de remédios que existia, não existia tanta quantidade de remédios. Eu sou de uma família pobre e os remédios eram caros naquela época, continuam sendo caros. Mas eram caros e não se distribuía nos postos de saúde, era uma outra realidade. Então você fazia os arranjos que eram necessários, né? E a sabedoria popular dizia que o bife de fígado quase cru era excelente para anemia. E foi tão bom que eu estou aqui vivo contando essa história para vocês. Para uma pessoa que está muito triste, um pouquinho de felicidade é o que basta para ela. E às vezes nós temos esse pouquinho de felicidade e não damos valor, achamos que não é o suficiente, nós queremos mais. Para uma pessoa que está encarcerada, a liberdade que nós temos de ir e vir deve ser o sonho dela. E nós não damos valor a isso. Por quê? Porque nós temos todos os dias. Para alguém que está desempregado, qualquer emprego é o sonho dela. E às vezes nós não damos valor ao emprego que nós temos, nós reclamamos do emprego que nós temos. Para um órfão, ter uma família, seja ela qual for, é o sonho dela. E nós reclamamos da nossa família. Nós nos achamos, às vezes, infelizes por ter os familiares que temos. Imagina uma pessoa órfã que não tem o calor do lar,
que não tem o amor nem o carinho de um pai e de uma mãe, vive num ambiente em que ela não é vista como pessoa. Então, queridos e queridas, eu sei que é muito simplista o que eu estou falando, mas é muito verdadeiro. Infelicidade é uma questão de ponto de vista. Depende de como nós vemos as coisas. Quando nós nos sentirmos infelizes, vamos lembrar que muitas pessoas, mas muitas mesmo, adorariam estar no nosso lugar vivendo essa pretensa infelicidade que nós estamos sentindo, porque para elas, às vezes, não tem. Você imagina uma pessoa que está vivendo uma guerra como nós estamos vivendo agora, entre a Rússia e a Ucrânia, lá no Oriente Médio, entre Israel e os países árabes? Uma pessoa que não sabe se vai dormir e acordar viva porque tem bombas sendo jogadas nas suas casas. E nós vivemos, graças a Deus, dentro das nossas limitações, bem. Obviamente que nós não vivemos num paraíso, nós não vivemos no Éden, mas estamos vivendo longe desses ambientes em que a incerteza pela vida é total, em que você não sabe se daqui a pouco alguém joga uma bomba na sua casa, dizima você, dizima a sua família. Então, quando nós nos sentirmos infelizes, vamos nos lembrar de todo o resto das pessoas que vivem no mundo que adorariam ter essa vida infeliz que nós temos. E por que adorariam? Porque para elas, essa vida infeliz é o sonho delas, é o Éden, é o paraíso. E nós não damos valor. Aproveitemos a vida que temos. Aproveitemos tudo que Deus proporcionou para nós. Aproveitemos a nossa família, o nosso emprego, aqueles a quem nós podemos abraçar e dizer eu te amo. Porque talvez um dia nós não tenhamos nada disso e vamos sentir muita falta. E aí nós vamos saber o que é ser infeliz. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.